Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caso que é Gostoso. Me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Eu vou falar aqui sobre argumentos de autoridade e aquele bordão clássico de que você é a média das 5 pessoas das quais você convive. Bom, não tem pauta, tela preta, não tem edição, o que eu falar errado vai ficar. Peço para vocês comentarem, ajudarem. Espero que seja bem rapidinho esse podcast. Vamos pensar aqui. Argumentos de autoridade. Vocês já repararam que quando vocês estão num ambiente coletivo, por exemplo, um professor em sala de aula, eu já disse, muita coisa eu já disse anteriormente, eu digo que a gente vai plantando semente, né? E aí a gente vai despertando. De repente até avanço em outros assuntos aqui. Você está em sala de aula e o professor de repente fala uma besteira, porque assim, o mundo está conectado, né? E o professor lá, por exemplo, o professor de medicina está falando alguma coisa sobre fisiologia, ou de repente ele começa a falar sobre política, e aí ele fala sobre um determinado fato histórico que na visão dele, ele tem uma opinião, mas o fato não se discute, né? O que aconteceu, e que seja uma coisa assim evidente, né? Notória. Mas você não tem chance de você discutir com o professor, você não tem chance de, mesmo que seja educadamente, discutir no sentido de debater, não é discutir no sentido de brigar. Toda vez que eu falar discussão, eu vou falar no sentido de ser civilizado. Se for para falar no sentido de briga, vai ser briga mesmo. Então, aí você não tem oportunidade de contrapor o argumento do professor ou o fato dito pelo professor simplesmente porque ele é o professor, né? Porque ele está com o microfone na mão. E isso acontece, por exemplo, numa reunião de condomínio. Na reunião de condomínio costuma ser... se você gosta de circo, eu recomendo você ir ao Cirque Teatro e a uma reunião de condomínio, né? Que é o que tem de briga, né? Aí a lavagem de roupa suja. Eu mesmo acho que só participei de 1 ou 2 reuniões de condomínio até hoje. Mas enfim, isso ocorre, o argumento de autoridade, com o professor em sala de aula, que de repente é o que está mais próximo da gente, numa reunião de condomínio, o síndico falando, indo mais para o topo da pirâmide, o presidente da República falando com jornalista, ele simplesmente não responde a pergunta porque ele é a autoridade, né? Então, às vezes a gente tentam convencer a gente tão somente porque a pessoa tem uma autoridade, como por exemplo, eu falo sobre determinado assunto jurídico aqui e de repente eu falo uma besteira. Aí vocês vão dizer, não, mas o Alita é advogado, o Alita exerceu vários cargos públicos, concursado, então ele é muito bom, então é ele que está certo. E eu posso ter falado a maior besteira do mundo. Por isso que eu já disse, né, anteriormente, que as pessoas ficam mais preocupadas, em geral, com a embalagem do que efetivamente com o produto. Querem saber mais da sua vida especificamente do que o que você pensa, né? Então é isso. A questão de argumentos de autoridade é isso. Aí eu peço para vocês comentarem e de repente a gente fala em outro podcast, aprofunda um pouco mais sobre isso, os reflexos sobre isso, né? Acho que de repente é importante a gente não discutir. A gente sabe que a gente está em desvantagem, mesmo que a pessoa seja aberta, o próprio público, né, vai mandar você calar a boca porque você está atrapalhando a palestra, está atrapalhando a aula, alguma coisa nesse sentido, né? A segunda coisa, onde é que está escrito que você é a média das 5 pessoas das quais você convive? Onde é que a gente leu isso? Porque isso é um bordão, né? Isso é uma fantasia que se fala tanto e eu mesmo não sei onde eu li isso. Mas aí hoje eu parei para pensar,
no seguinte: quem são os 5 melhores amigos do Bill Gates, do Jeff Bezos, do Elon Musk? Quem são os 5 amigos desse cara? Eu acho que simplesmente quando você desenvolve a solitude, você acaba sendo inserido num meio. Por exemplo, você vai morar num sítio que você tem água natural, você tem as suas plantações, os seus animais, e você vive lá independente. Mas ainda assim vai ter alguém lá, o carteiro, para entregar correspondência, um serviço público de saúde que uma vez a cada 50 anos vai lá visitar o sítio para saber se está tudo bem, né? O técnico do IBGE que vai perguntar quantas capi você sustenta, né? E eu não acho que essa tese de que você é a média das 5 pessoas que você convive esteja correto. Eu coloquei argumentos assim extremos, né, como essas personalidades que pelo menos a gente crê que são pessoas extraordinárias, né? Pelo menos a gente crê que se a gente tirasse todo o patrimônio e todo o conhecimento social que essas personalidades têm, o Jeff Bezos, o Bill Gates, o Elon Musk, né? Ou seja, que eles não tivessem network nenhum. Aliás, está na moda, né, a gente americanizar, né, algumas palavras, né, network. Enfim, a rede de relacionamento deles, ainda assim, com mais de 50 anos de idade, aí eles voltariam a ser ricos, né, porque acredito que sejam, né, pessoas absolutamente excepcionais e voltadas para extraordinariedade mesmo, para ficarem ricos. E daí, se eles são a média das 5 pessoas das quais eles convivem, eu queria saber quem são os amigos dele. Quem é um amigo do cara mais inteligente do mundo? Embora a inteligência tenha diversas formas de se manifestar, né? O Neymar, de repente, não sabe fazer uma equação de segundo grau, mas ele tem uma visão lá de jogo, né? Uma visão espacial que assim, a inteligência dele foi desenvolvida, claro, que com prática, né? Com esforço, com estudo, né? Ele trabalhou esse lado e se tornou um cara extraordinário nesse sentido, né? Assim como muitos outros. Bom, foi um podcast rapidinho, deixa eu tentar lembrar se eu posso falar mais alguma coisa aqui. Argumentos de autoridade e a média das 5 pessoas. Bom, a situação aí no Brasil, o câmbio, por exemplo, o euro, o comercial já bateu R$6, né? O dólar mais de R$5,50, cada vez mais difícil, né, de sair do Brasil. Se você tinha um planejamento financeiro para sair, o seu dinheiro ficou menor, né? Se você não fez as remessas aqui para fora, né? E caso você não tenha dinheiro, né? Eu já falei sobre no podcast Sair do Brasil, tivesse a ideia de vir para trabalhar, suas habilidades precisam estar mais aguçadas ainda, porque tem muita gente que vai ficar sem trabalho por um bom tempo, né? A diferença é que você ficar sem trabalho num lugar rico, né, num país de primeiro mundo, o governo sendo governos, né? O governo nunca é bonzinho, mas nesse momento, né, nessa situação extrema, eles acabam... Bom, é muito melhor do que viver no Brasil, né? Parar para pensar que em 1945, ou seja, 75 anos atrás, né, a Europa, né, principalmente a Alemanha, estava tudo... Alemanha, Polônia... A Polônia até hoje assim, é um dos piores países. O câmbio até ano passado era bem similar ao câmbio do real. Mas a Europa estava totalmente destruída, né? E hoje é um dos polos, né, mundiais, Estados Unidos, China e União Europeia. O Brasil nunca teve um terremoto significativo, um tsunami, uma guerra assim, significativa depois da Guerra do Paraguai, e continua esse bostil aí que é, né,
Eu vi uma matéria aqui na TV falando que em Lisboa a violência tinha aumentado, né, por conta da crise, mas são os imigrantes, né? E isso vai ser um grande problema se vier a pobreza aqui por um período aqui para a União Europeia. Como é que vai ficar a questão dos imigrantes, né? Porque nós somos, boa parte da nossa personalidade é formada pelo aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu, né? E cada um tem um limite. E eu acho que o limite aqui, em regra, né? Tem europeu mal também, mas aqui a questão da violência é bem mais amena, né? do que no Brasil, né? Eu acho que ainda está demorando essa questão de haver saques aí, né? A gente sabe que por muito menos lá no Espírito Santo, né? Vocês lembram lá da, entre aspas, greve dos policiais, né? Ou greve das esposas dos policiais, aquilo parece é hilário, né? É a mesma coisa eu dizer que eu vou fazer greve porque tem uma faixa na porta da minha empresa dizendo que eu não posso entrar para trabalhar. Eu não poderia passar por baixo da faixa? Não, eu não pude passar porque tinha uma faixa. E assim os policiais fizeram greve. Não estou julgando a questão dos motivos, né, para eles fazerem greve, né? Mas aqui a questão é ridícula, né? E é isso, pessoal. Basicamente é isso. Foi uma coisa rapidinho para a gente refletir. E assim, tem mais uma coisa que eu posso falar que eu estava pensando hoje. Todo mundo se acha, né, que está acima da média, né? Você também pensa que está acima da média? Acima da média. Mas assim, a gente tem que ficar pensando que essa média ela é muito alta, né? Porque se a gente se acha inteligente, né? E a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive e a gente está acima da média, ou seja, a gente é a pessoa o mais inteligente dos 5, né? É uma coisa complicada. E quando vai ver a vida da gente, de repente ainda está pagando aluguel, está na Matrix de pagar aluguel, né? Aí no Brasil a questão de financiamento bancário para compra de imóvel, assim, não é eficaz, porque quando você financia, na prática você vai pagar o aluguel mais os juros, né? O aluguel da parte do dinheiro que você pegou de empréstimo, né? De financiamento. Aí falar em empréstimo e financiamento, vou só distinguir para vocês, né? Financiamento ele tem um objeto vinculado, né? Então financiamento para comprar um carro, financiamento para comprar uma casa. E o empréstimo não, o empréstimo é para você fazer o que você quiser com o dinheiro, tá? Então essa é a diferença entre empréstimo e financiamento, né? Então a gente acha aí às vezes que a gente está acima, né, da média, mas ainda está na matrix de pagar aluguel, né? Está na matrix do dinheiro contadinho para pagar as compras de supermercado, a conta de eletricidade, a conta d'água, né? E aí é uma coisa para vocês pensarem aí, que principalmente no minimalismo, né, tem um podcast sobre isso, peço para vocês ouvirem, né? Cortar despesas nesse momento, né? Tentar encontrar uma saída para tentar ser autossuficiente. Se vocês estão seguindo o próprio caminho, não tem capi para sustentar, não tem catarrenta, não tem nada, vocês estão no bom caminho aí no sentido de sobrevivência mesmo, né? E é isso, pessoal. Foi rapidinho, tá? Um grande abraço. Vamos que vamos.